Josué e o povo de Israel estavam às portas de Jericó. Eles tinham agora a tarefa enorme, a enorme tarefa de conquistar a terra prometida. E a urgente tarefa também de conquistar a terra. Seria esse o momento, então, de observar um feriado? Ora, nós temos uma conquista para fazer, vamos gastar um dia com um feriado religioso. Veja qual foi a atitude de Josué, Josué 5:10, na versão fácil de ler. Enquanto acampavam em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa na tarde do dia 14 do mês. A Páscoa estava inerentemente conectada à libertação histórica da escravidão do Egito. Veja, agora eles já tinham atravessado o Rio Jordão, estavam na terra prometida, fizeram a circuncisão e agora a segunda atitude religiosa importante, celebraram a Páscoa. Logo seria a tomada de Jericó. A segunda atividade mais importante que antecedeu a conquista foi a celebração da Páscoa. Ela aconteceu na noite do 14º dia do mês, em atenção e em conformidade com as instruções dadas por Deus. O significado simbólico da observância da Páscoa é especialmente enfatizado. Os eventos do livro de Josué refletem aqueles do Êxodo. A Páscoa remete à noite da 10ª praga, quando o anjo do Senhor matou todos os primogênitos do Egito e poupou os israelitas. Em seguida, ocorreu a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto. Aquele povo jovem agora, que havia nascido no deserto, eles tinham que ouvir essa história, eles tinham que saber dessa história. Os nascidos no Êxodo. Primeiro, eles tinham visto que o Senhor conduzindo no deserto. Durante 40 anos, o Senhor vinha conduzindo o povo. Viram a travessia do Rio Jordão. Participaram do ritual da circuncisão. E agora estavam comemorando a Páscoa. Tudo isso antes da iminente intervenção do Senhor na tomada de Jericó. Esse era o início de uma nova era. O início de uma nova era na história de Israel. Antes da travessia do Mar Vermelho, o povo era um povo de escravos e agora era um povo livre. 40 anos depois, agora na travessia do Rio Jordão, após a travessia do Rio Jordão, o povo deixou de ser um povo de nômades que perambulavam, que percorriam o deserto, para ser um povo com uma terra, a posse de um território, a terra de Canaã. No centro do ritual da Páscoa encontrava-se o sacrifício do cordeiro. O que significava o sacrifício do cordeiro? A libertação do primogênito. Era um sacrifício substitutivo. Aqueles que tinham oferecido o cordeiro não tiveram os seus primogênitos mortos, como aconteceu com os primogênitos dos egípcios. Era uma lembrança do momento em que Israel foi liberto da escravidão. A Páscoa era um dia absolutamente festivo, era um dia feliz, era um dia de memorar os cuidados do Senhor Deus. Para os participantes originais, a primeira Páscoa foi uma declaração de fé da libertação milagrosa que Deus estava prestes a realizar naquela mesma noite. A noite que antecedeu a libertação do povo foi a Páscoa. Desde o pôr do sol foi a Páscoa. E essa noite, ela já antecipadamente celebrava a libertação que o Senhor faria. E a Páscoa e o Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo participou da Páscoa? Além disso, por meio do símbolo do cordeiro sacrificial, a festa da Páscoa apontava para a redenção dos israelitas da escravidão egípcia. Contudo, também apontava para o seu cumprimento antítipico do Cordeiro de Deus que nos resgatou da escravidão do pecado. A Páscoa era um tipo, apontava agora para o Senhor Jesus. Apontava para o Senhor Jesus. A ceia do Senhor, antes de se oferecer como sacrifício supremo, Jesus transformou a Páscoa em um memorial da sua morte. O Senhor Jesus transformou a Páscoa na ceia. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos resgatou da escravidão do pecado. Devemos então, irmãos,
trazer a Páscoa como memorial, trazer a ceia do Senhor como memorial. Veja lá, devemos meditar demoradamente no sacrifício do Senhor Jesus. A senhora White tem um texto que ela diz que se nós despendêssemos 1 hora por dia para meditar na vida do Senhor Jesus, especialmente na sua morte, nós teríamos uma experiência espiritual totalmente diferente. E é isso mesmo. Mas nós temos muitas coisas urgentes para fazer. E não fazemos o importante, que é nos apegarmos ao Senhor Jesus, que é meditar no Senhor Jesus, fazer a sua vontade. A celebração da Páscoa e da ceia do Cordeiro é o que temos, as bodas do Cordeiro. Vamos ter a celebração da Páscoa nas bodas do Cordeiro. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, quando participou da ceia com seus discípulos, ele disse lá o que está em Mateus 26, 29. E digo a vocês que dessa hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até que o dia em que beberei com vocês vinho novo no reino de meu Pai. O Senhor Jesus prometeu, falou assim, não vou mais participar de ceia, até que me encontre com vocês no reino do Pai. Isso quer dizer, após a sua volta. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. São essas as verdadeiras palavras de Deus. Quais são as verdadeiras palavras de Deus, irmãos? É que nós vamos participar, se aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. A celebração da Páscoa apontava para as bodas do Cordeiro. A ceia do Senhor aponta também para as bodas do Cordeiro. Eu quero participar dessa ceia, irmãos. O Senhor Jesus falou, olha, eu nunca mais vou participar de ceia, até que eu encontre com vocês, até que eu encontre com você, Alfredo, até que eu encontre com você, Thaís, até que eu encontre com você, Nolândia. É isso que o Senhor disse. Ele quer participar da ceia, mas conosco, as bodas do Cordeiro, as bodas do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter a felicidade, a imensa felicidade de participarmos desta ceia, todos nós, juntamente com o Senhor Jesus.